Eu estou muito feliz. Ontem nós tivemos um dia muito intenso. De manhã, desde sexta, na verdade. Tenho trabalhado bastante. Sexta-feira fizemos um encontro de empresários, das 4 da tarde até a 1h30 da manhã. Que eu estava lá. Sábado de manhã a gente já estava aqui de novo no mutirão de limpeza e adesivaço. Colocamos adesivo nos carros, adesivamos acho que uns 60, 70 carros só ontem. Vamos terminar de adesivar hoje. Eu não sei se hoje de manhã vai estar tendo alguém adesivando. Acho que os meninos de ontem estão muito cansados. Vão adesivar hoje à noite de novo. Adesivando, anunciando o evento dos 21 dias. Meu irmão, vai ser forte. 21 dias de glória, poder, milagres. A expectativa está enorme. Estamos nas notícias, estamos rodando. Chegou alguma propaganda dos 21 dias aí já para você? Alguém apareceu no Instagram, Facebook, YouTube? É gente de todos os lados que vão estar com a gente aqui nos 21 dias. E o mutirão de limpeza foi lindo. Talvez vocês tenham visto alguma postagem. O nosso templo está ficando muito lindo, irmãos. Nós tivemos profissionais da construção que vieram aqui no nosso templo para fazer o serviço e disseram: pastor, 20, 30 anos trabalhando aqui em Santa Catarina, não tem um templo tão bem preparado, tão bem acusticamente projetado. Nós temos já um templo de excelência que vai inaugurar agora, dia 3 de julho. Deus é lindo, irmão. Deus é lindo. Estou muito feliz porque nós temos uma igreja generosa, uma igreja fervorosa. Aleluia, isso é tudo para a glória do Senhor. Então, estou muito feliz por tudo que Deus fez ontem. Aí à noite, você vê, né? Sexta começou 4 da tarde, e aí até 1h30 da manhã, depois sábado aqui, o dia todo limpando, pintamos. Os meninos pintaram aqui a parede aqui de trás, estava muito feia. Nós ganhamos de oferta as tintas, a mão de obra, foi legal demais. E à noite tivemos um encontro de casais, irmão. Pensa, quem estava no encontro de casais aqui, ó? Aí, ó, tá vendo a alegria do Pablo, irmão? É que houve um avivamento nos casais. O fogo desceu no altar da cama, foi unção, cada um no seu lar. Foi uma bênção, uma palavra tremenda sobre casais ontem. Foi lindo. Então, isso é uma igreja que não para. E eu fiquei abismado. A gente sempre fez encontro de casais, mas ontem foi a primeira vez que só vieram casais e a igreja estava lotada. Lotada, não? E tivemos que ficar buscando mais cadeiras, que é o que nós tínhamos preparado, não coube, né? Então foi lindo o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Está feliz? Você faz parte de uma família maravilhosa, irmãos. Você sabia que a família do reino, com os 21 dias, é a maior conferência do mundo? Nós pesquisamos, não tem ninguém, nem igreja, nem outra coisa que organize uma conferência de 21 dias com preletores de diferentes países, todos os dias. E você imagina, nós temos preletores internacionais, e esse evento é absolutamente gratuito, irmão. Nós pagamos passagem de avião, nós pagamos os melhores hotéis, alimentação, inclusive, olha para você ver o que é os milagres que Deus tem feito. Esses últimos meses, nós estivemos na construção da obra aqui da frente, sem contar cadeiras, instrumentos e tudo que temos que comprar para cá. Deus proveu, nós não estamos devendo nenhum real. A construção do Ministério Kids, nós somos o Ministério Kids mais equipado, quando estiver pronto a seguir, o Ministério Kids mais equipado de Balneário Camboriú e talvez um dos melhores de Santa Catarina. Nós construímos isso aqui junto com aquela obra. Construímos os dormitórios dos alunos lá em cima, construímos o prédio toda a reforma do prédio da escola Exousia School e do canal de televisão que está do outro lado da rua, tudo ao mesmo tempo. E Deus foi pagando tudo.
e, ao mesmo tempo, comprando todas as passagens de avião de todos os preletores que vão estar aqui nos 21 dias. Nem sabe aplaudir, esse povo não é crente. Eu vou pregar em outra igreja. Ô Zé, eu vou pregar em outro lugar hoje, porque você não está feliz, irmão? Deus proveu sobrenaturalmente, né? A gente postou no Clique Camboriú e tal, que a gente está fazendo o evento. Aí nós começamos a receber xingamentos. Como que vocês cobram um evento para Jesus? Eu falei, mas onde que está escrito que cobra? É de graça. Nunca cobramos, desde que essa igreja nasceu, nenhum evento foi cobrado até hoje. E se foi cobrado, por exemplo, o evento dos homens, alguma coisa, é porque tinha que pagar alimentação, churrasco, alguma coisa assim. Porque nossa igreja tem esse costume. Não sou nada contra quem é cobrar. Eu deveria cobrar, porque só de passagem de avião nós gastamos mais de 100 mil reais. Tinha que ter cobrado. Mas nós não cobramos porque nós queremos que não haja ninguém que não venha por causa de dinheiro. Todo mundo tem que vir, né? E Deus provê, irmão. Deus provê. Eu creio mais na generosidade do povo aqui do que talvez cobrar uma entrada. Eu creio que às vezes o irmão dá uma oferta que paga a entrada de 1000 pessoas. Amém? Que benção. Estou feliz. Essa é uma igreja saudável. Eu fui viajar esses tempos. Comecei a falar do que Deus está fazendo nessa igreja, irmãos. As pessoas ficam assustadas com o que Deus está fazendo aqui. Como que em 5 anos nós estamos ocupando pedaços de 5 quarteirões na cidade, no centro de Balneário Camboriú, construindo um templo, né? Construindo escola, não tem. E nós estamos agora já chegando aos 1.500 membros, 40 colaboradores a tempo integral numa igreja. Nem igreja de 5 mil membros consegue ter 40 colaboradores, mas nossa igreja tem, e são honrados. E ainda eu oferto carro para os pastores dessa igreja, e Deus abençoa. Eu não sei se... Aí eu vou embora, irmão, você nem dá um glória, não sabe? Vocês estão... Dá o café para eles, dá o meu café para eles aqui. Eu estou querendo que vocês fiquem alegres comigo. Estou compartilhando alegrias para você ficar alegre. Você faz parte disso tudo. Se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Amém? É você que... Igreja é gente, uma igreja não é parede, não é som, não é bateria. É você que é a igreja, nós somos a igreja. Então, eu quero me alegrar com você. Amém? Nunca diga assim, eu frequento lá a família do reino. Fala assim, não, eu sou parte da família do reino. Faço parte dessa história. Estou dando só essa situação aqui para você, irmão, mas já vou entrar na palavra. Eu ouvi essa palavra, não lembro quem falou comigo, não é a primeira vez que eu ouço, mas Balneário e região vai ser, já está começando a ser, o epicentro de um grande avivamento mundial. Então, todo mundo que vem para cá, que entende o propósito desse lugar e se conecta com o propósito de Deus, irmão, você não tem limite para crescer aqui. Agora, se você veio para cá, para Balneário Camboriú, e só está pensando em ganhar dinheiro, você está fora do propósito. O dinheiro ele vai ser consequência. Você veio para cá, Deus te trouxe para cá, para te conectar com esse avivamento que vai tocar nações no mundo inteiro, como nós já estamos tocando. Você crê nisso? Diga comigo, eu faço parte de um grande avivamento. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Miquel. Agora nós vamos entrar firme na palavra. Quem ama o dia da ceia do Senhor? Não é maravilhoso a gente fazer parte do corpo, do sangue de Cristo derramado na cruz? Hoje eu vou falar sobre salvação. Aleluia. Eu amo falar sobre salvação, mas salvação com revelação da exousia, amém? Aleluia. Vamos. Eu estava quase pedindo o quadro, irmão. Se tivesse os canetão ali tudo preparado, eu ia até pedir o quadro. Não sei se... Eu queria que você abrisse sua Bíblia
capítulo 2 de Gênesis. Aleluia. Não fique em silêncio não, irmão. Vai dando glória aí. Quem achou Gênesis 2? Também, se não achar Gênesis 2... Vamos trazer o quadro? Ah, irmão, agora... Café e quadro, irmão. Aí eu fico nervoso. Aí, irmão, são apenas 9 da manhã. Vixe, agora nós vamos até as 11, tranquilo. Aleluia. Quem achou aí Gênesis 2? Também, se não achar Gênesis 2, pode desistir de ser crente, né, irmão? Fala a verdade. Onde que está Gênesis 2? Né? Pode, já pede para Jesus te levar para o céu logo. Ali em Gênesis 2 nós vamos ver algo tremendo. Hoje nós vamos passear bastante na Bíblia. Vai ter muito versículo. Ok? Ok. Tá lá. Verso 7. Olha lá o verso 7. Coloca o verso 7 para mim no telão. Isso, pode trazer mais para cá, mais para o meio. Aí, tá bom. Ótimo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma. Ok. Aqui nós vemos a palavra formou. Diga comigo, formou. Olha que interessante. Como é que tira isso? O diabo está furioso hoje. Não quer que eu dê aula. Arruma aqui para mim. Não sabe? Vocês fizeram pegadinha comigo? Não? Diga comigo, formou. Lá em Gênesis 1, agora, verso 27. Conseguiu tirar? Tira os dois. Olha, saiu até o negocinho aqui de trás. Ó. Tá vendo? Põe o negocinho aí de trás, senão vai me sujar minha mão. Diga comigo, formou. Agora, Gênesis 1, verso 27. E criou Deus o homem. Olha a palavra. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, nós temos duas coisas diferentes aqui. A palavra criou e a palavra formou. Olha que interessante. Criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, nós sabemos que a criação de Deus é imagem de Deus e semelhança. Eu não vou entrar em tudo da exousia, você vai ter que fazer escola para poder aprender isso aqui. Semelhança de Deus. Olha que coisa. Eu vou te ensinar algo profundo. Você está preparado? Quando Deus criou os animais, Deus disse, terra, produza animais. Diga comigo, terra, produza animais. Quando Deus criou os peixes, Deus disse, água, produzam seres viventes das águas, ou peixes, ou tudo que vem das águas, mamíferos, répteis aquáticos, tudo que era aquático veio da onde? Deus falou com quem? Quando Deus quis criar a vegetação, Deus falou com quem? Com a terra. Então Deus disse, terra, produza erva verde. Então repita comigo, diga, terra, produza erva verde. Água, produzam peixes e animais aquáticos. Agora diga de novo, terra, produza seres viventes. Então Deus, diga comigo, Deus, para criar, sempre fala com um material que Ele quer usar para criar. Se Ele quer criar peixe, Ele fala com quem? Se Ele quer criar um cavalo ou animais, Ele fala com quem?
se Ele quer criar vegetação, Ele fala com quem? Deus, diga comigo, Deus fala com o material. Depois que Deus criou tudo, Ele vai criar a obra-prima dele. Qual que é a forma de criar? Deus fala com o material. De novo, vamos fingir que você já sabia. Vamos lá. Quando Deus quer criar alguma coisa, Deus fala com como que Ele faz? Ele fala com... Quando Deus quer criar alguma coisa, Ele faz o quê? Ele fala com o material. Para peixe, Ele falou com quem? Vegetação, Ele falou com quem? Animais viventes? Terra. Agora, olha o que aconteceu. Olha só o Gênesis 1, 24. Gênesis 1, 24. E disse Deus, produza a terra conforme a sua espécie, gado, répteis, feras. Está vendo? Com quem que ele falou aqui? E o que foi criado? Os animais da terra. Agora olha o verso 26, 2 versículos depois. Olha o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Quando Deus foi criar o homem, Ele falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Ele não disse terra produz o homem. Ele não disse água produz o homem. Ele falou para Ele mesmo, façamos o homem. Você foi feito de material divino. E aí aparece a palavra, criou, verso 27. E criou Deus o homem, a sua, conforme a sua. Você é imagem e semelhança daquele material que você foi criado. Olha que interessante. Tem gente que acha que nós somos criados de terra. Inclusive já tem aí uns irmãos que estão fazendo cara feia. Pastor, eu vim do pó e ao pó voltarei. Eu conheço os teus pensamentos, varão. Deus me deu o discernimento de espíritos. Esse pastor está falando é uma loucura. Você está feito de Deus. E agora como é que a gente resolve essa complicação? Porque realmente a Bíblia diz que nós vimos do pó e ao pó voltaremos. Mas diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como que a gente resolve essa situação? Vou provar para vocês que nós fomos criados com material divino no Novo Testamento, em Efésios 1, verso 4. Coloca no telão para nós. Efésios 1, 4. Olha que coisa. Como também nos elegeu nele antes da fundação. Aonde nós estávamos antes da fundação do mundo? Ou seja, o mundo foi fundado no 7º dia, mas no 6º dia ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e nós somos criados dentro de Deus. Diga comigo, eu fui criado do material divino, dentro de Deus, a imagem e semelhança dele. Isso aqui já é forte, irmão. Já podia dar. Bom. Por isso que a gente escreveu aqui, ó. Criou. Agora, nós já vamos entrar aqui. Quando Deus cria o homem, Deus cria. Você está feito do material com que Deus falou. Deus falou com quem? Com Ele mesmo. Então você está feito de quê? Você fala assim, eu estou feito de Deus. Forte isso, né? Isso eu acho a coisa mais linda do mundo, essa aula, irmão. Das aulas que eu mais gosto de dar na minha vida é essa daqui. Você está feito de Deus. As crianças estão pegando fogo ali, irmão. Então não são. Está um avivamento ali, ó, a sala das crianças. Vocês ouviram também? Você vê, mais pentecostal é o que a gente aqui, irmão. Olha que coisa. Você é imagem e semelhança daquilo que Deus, né,
criou a gente. Isso é muito interessante. Bom, vamos lá. Como que a gente explica essa situação? Agora, no verso 7 do capítulo 2, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Diga comigo, antes de formar, Deus criou. Agora, Deus é o quê? Qual que é o material de Deus? Espírito. Então, Deus criou o homem em? Mas Ele formou o homem de terra. Fiz você entender, falei assim, Então agora Deus vai formar um corpo para o homem do pó da terra. Mas o homem foi criado em? Então o homem foi criado em espírito, e agora Deus forma um corpo para ele do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o homem foi feito o quê? Coloca lá, não tira o telão não. O homem foi feito o quê? Diga comigo, alma vivente. Alma vivente. Então eu vou fazer um negócio aqui para vocês entenderem. O que é o homem? Me pergunte, diga assim, pastor, o que é o homem? O homem é alma vivente. O homem foi feito o quê? O que é o homem então? Ótimo. Então nós aqui vamos achar a solução de toda essa confusão e você vai sair daqui transformado por essa mensagem. Então agora nós temos aqui o homem, que ele é alma. Porém, ele tem, olha só que coisa interessante. Ele tem um corpo espiritual e ele tem um corpo físico, mas ele é alma. Então diga comigo, o homem é uma alma vivente, que possui dois corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. Há quem ensine que o homem é um espírito. Nós temos parte de espírito, nós somos uma alma vivente. E vivemos aonde? Dentro de dois, um corpo físico e o outro. Aí tem gente que fica bravo comigo, porque eu não aprendi assim na escola dominical. Então vai ler a Bíblia, irmão. Está lá em 1 Coríntios 15, 44. Para quem não acredita que existe dois corpos, o próprio texto bíblico vai confirmar isso. 1 Coríntios 15, 44. Coloca lá para a gente. Irmão, você nunca teve uma aula dessa num culto de ceia, fala a verdade. É bênção, né? Essa. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Agora, olha comigo. A continuação. Vamos ler junto no 3, 1, 2, 3. Há corpo natural e há corpo espiritual. Quantos corpos tem? Então, diga comigo, o homem é uma alma que habita em dois corpos. Corpo físico, corpo espiritual. Para que serve o corpo físico? Para ter contato com o físico. Com o corpo físico eu pego as coisas físicas, eu bebo coisa física, eu como, principalmente como coisas físicas. Aleluia. Né? E o corpo espiritual, para que ele serve? Para ter contato com o mundo espiritual. Olha que coisa. É muito simples eu provar para você que o teu espírito é um corpo. Quem aqui já teve uma visão espiritual? Todo mundo que não levantou a mão, vem aceitar Jesus, pelo amor de Deus, hoje. Você nunca teve uma visão espiritual? Você não nasceu de novo? Você não conhece Jesus? Você nem crente é. Eu vou perguntar de novo. Quem aqui já teve uma visão espiritual? Meu Deus do céu. Eu vou desistir de ser pastor hoje. Irmão, você nunca teve uma visão espiritual? Não, mas você é nova convertida, você pode perguntar isso. Quem é crente aqui há mais de 5 anos? Levanta a mão. Você já teve uma visão, irmão?
Deus nunca, uma visão. Nunca numa oração eu tive uma visão, pastor. Eu vi que Deus ia fazer assim. Eu vi uma igreja grande. Eu vi os anjos descendo. Eu vi uma espada de fogo. Eu vi um anjo do Senhor. Eu vi uma chave. Eu vi uma serpente sendo pisada a cabeça delas. Quem já teve visão espiritual? Eu vi que tinha um demônio atacando uma pessoa. Eu estava orando, pastor. Eu senti, sabe, eu vi como um demônio estava. Alguém já teve essas visões? Ai, meu Deus do céu. Porque senão, irmão, você conheceu uma religião ridícula, não sabe nada de Bíblia, porque quem nasceu de novo tem visão espiritual toda hora. Com que olho você viu essa visão? Então o Espírito tem? Quem aqui? Irmão, se você não levantar a mão, eu vou... Porque eu vou ficar com vergonha da internet, o povo. Como é que eu sou pastor de um povo que nem crente é? Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo? Amém. Até o capeta escuta a voz do Espírito Santo, irmão. Se você não escutou, quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Né? Tanto é que para você chegar hoje no culto, o Espírito Santo falou assim, vai no culto. Você já ouviu a voz do Espírito Santo. Quem já ouviu a voz do cão, do diabo, que fala assim, pula... Faz isso, mata, rouba, destrói. É ou não é? Não escuta também a voz do capeta? Em que ouvido o diabo fala com você? Em que ouvido Deus fala com você? Não é no audível. Tanto é que você ouve, a pessoa que está do seu lado não ouve. Porque ele fala no teu ouvido. Então diga comigo, o meu espírito possui ouvidos, possui olhos. É um corpo. Está fazendo sentido para você? Quem está aprendendo alguma coisa aqui? Então Deus nos deu dois corpos, um corpo espiritual para ter contato com Ele, um corpo físico para ter contato com a terra. Cada corpo é imagem e semelhança da sua origem. Diga comigo, cada corpo é imagem e semelhança da sua origem. O corpo espiritual foi feito de quê? De Deus. O corpo espiritual foi feito de quê? Então ele é imagem e semelhança de... Então ele tem a essência de Deus. O corpo físico foi feito do quê? Então ele é imagem e semelhança do quê? Posso falar uma coisa para você? Quando você olha no espelho, você não está vendo a imagem de Deus. Quando você olha no espelho, você está vendo a imagem e semelhança da terra. Ai, pastor, tinha um irmão que ficou bravo comigo quando eu falei isso uma vez. Ele, pastor, eu sempre falava assim, que eu era feio, mas era imagem e semelhança de Deus. Agora eu sou só feio. Agora é só feio, só. Ele era feio, mas era mais semelhante a Deus. Porque se a gente falar que toda pessoa, só porque tem um corpo físico é imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando que todo aquele que não nasceu de novo é imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que só é imagem e semelhança de Deus aqueles que nasceram de Deus. Se todo mundo fosse imagem e semelhança de Deus, não precisava pregar o Evangelho. Nós só pregamos o Evangelho para que todo aquele que perdeu a imagem e semelhança de Deus, volte a ser imagem e semelhança de Deus, aonde? No pastor, se o meu corpo não é imagem e semelhança de Deus, é imagem e semelhança do quê? Da sua origem, da terra. Por exemplo, a terra não é redonda? Quem não está na forma certa, irmão, tá perdido. Ei, mas vamos lá. Quantos por cento do planeta Terra é água? Vamos falar assim, a média. 70. Quantos por cento do corpo é água? 70. Olha para você ver. A Terra está feita de aminoácido. Do que está feito o músculo do ser humano? Aminoácido. A terra tem zinco, teu corpo tem zinco. Se tirar o zinco do teu corpo, você morre. A terra tem magnésio, teu corpo tem magnésio. Se tirar o magnésio da tua vida, você morre. A terra tem, olha, você vê, irmão, ferro. Ferro, irmão, ferro. Se o teu corpo não tiver ferro, você morre. Você fica anêmico e morre. Que o teu corpo precisa se nutrir da terra? Porque ele veio da onde? Da terra. E a comida vem da onde? E teu corpo espiritual veio de Deus e você precisa se alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimenta o teu espírito.
A Bíblia fala de fazer jejum desse corpo, mas não faça jejum do espiritual. Você precisa comer todos os dias. Tanto é que você agora, sentadinho aí, o teu corpo espiritual, irmão, está naquele banquete, sentadinho assim, é só comendo. Quem está se sentindo alimentado espiritualmente? Só de ouvir, porque o teu corpo espiritual se alimenta de palavra de Deus. Pela primeira vez na sua vida, você vai entender o que Jesus disse. Quem está preparado? Jesus disse para o diabo, nem só de pão viverá o homem, porque o pão é para o corpo carnal. Mas ele disse, mas também viverá de toda, porque ele estava dizendo, o meu corpo espiritual se alimenta da palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais forte o teu corpo espiritual fica. Amém? Mas não é disso que eu vim falar. Isso aqui é só a introdução. Quem está preparado para mais? Agora, olha que coisa interessante. Pergunte para mim, diga, pastor, o que é um anjo? Olha que interessante essa pergunta. O homem é uma alma que possui dois. Já os anjos não. Os anjos, eles são espírito que possui uma alma. E agora? Essa é a nossa diferença entre o homem e os anjos. Não diz a Bíblia que os anjos são espíritos ministradores. Tanto é que se você falar que um anjo é um espírito, você está certíssimo. Então diga comigo, os anjos são espíritos que possuem uma alma. O que é uma alma? A alma é a consciência, é o ser, é você. Ok? Se você tirar a minha consciência de mim, tirar o meu cérebro, meus pensamentos, minha vontade, você tirou de mim, fica um corpo morto, já não existe, já morre o corpo. Ok? Então, os anjos, eles são espíritos. Agora, isso é importante. O espírito, ele é eterno. Diga comigo, o espírito é eterno. Então, olha só. O espírito nunca morre, porque Deus é. Então, parte da imagem e semelhança de Deus é a eternidade. Quem está entendendo? Esse corpo espiritual aqui, ele é eterno. Hoje nós vamos entrar numa revelação sobre salvação. E vamos ceiar hoje diferente, irmão. Hoje a ceia vai estar mais saborosa para você. Amém? Eu quero mostrar para vocês, lá no Salmos 8. Salmos 8. Da glória é de graça, viu, irmão? Quem achou Salmos 8? O Salmos 8 é incrível. Verso 4. Diz, o que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Então, essa pergunta, ela não está desprezando o homem, pelo contrário. Davi está dizendo assim, o homem deve ser muito importante, muito tremendo, muito maravilhoso, para que Deus lembre dele, apesar dele ser pecador, e Deus o visite, apesar das suas misérias. Então, quem é o homem? Aí, no versículo 5, ele vai explicar. Pois pouco menor o fizeste que os... E olha o que Deus fez com o homem. De glória e de honra o coroaste. Ou seja, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos revestidos de glória, nós somos revestidos de governo, nós somos revestidos de exousia, autoridade para governar, para reinar.
ok? Lá na criação, Deus deu esse governo, Deus deu essa autoridade para Adão. Imagina, todo o governo da terra, e era um governo sobrenatural, não era esse governo natural, caótico e limitado, era um governo poderosíssimo. Agora, Deus fez o homem, olha que coisa interessante, a coroa da sua criação, encheu ele de glória, encheu ele de autoridade. Muita gente não entende como que era essa autoridade de Adão. Quem quer saber como que era? Vou te explicar um pouquinho sobre a autoridade de Adão. Para você pensar. Um homem, vamos falar antes da queda de Adão, sem pecado, perfeito. Você imagina, Deus fez ele com a própria mão. Soprou dentro dele o Espírito. Convivia pessoalmente com Deus sem sequer um vestígio de corrupção no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, com total revelação da glória de Deus. Será que o homem era poderoso, irmão? Pense comigo, Moisés, ele já estava no tempo do pecado, da destruição, né, no Egito. O homem já era pecaminoso já há milhares de anos, e Moisés, dentro de um pacto com Deus limitado, que era o pacto da lei, né, o pacto da lei das tábuas, dos 10 mandamentos, do tempo do judaísmo, que era um tempo limitado. Mesmo assim, ele tocou o mar vermelho, e o mar vermelho se abriu. Mesmo num tempo limitado, sem o amor e a graça do Senhor Jesus ainda ter sido derramada, os pecados não eram perdoados, eles só eram cobertos através dos sangues de animais. Mesmo assim, Moisés tocou a rocha e brotou água da rocha. Era poderoso Moisés. Imagina Josué, um pouquinho depois de Moisés, num tempo de uma graça que não existia, que era a lei, era pecados talvez ainda cobertos e não perdoados. Imagina, num tempo limitado, ainda o pecado não tinha sido extirpado. Mesmo assim, olha a autoridade que teve Josué, que fez uma oração, e o sol parou, para que ele ganhasse uma batalha. Esse milagre é violento, irmão. Fazer com que houvesse mais horas num dia. O Lucas pede a Deus todo dia esse milagre, porque ele gosta de trabalhar tanto de noite. Deus, o dia podia ser mais longo, né? Olha que coisa. Se esses homens, né, Elias fez fogo cair do céu. Imagina. A pergunta é, o que Adão não era capaz de fazer? Você crê que Adão era poderoso, sim ou não? Amém. Muito forte, irmão. Então essa era a autoridade. Agora, Deus reveste esse homem de tanta autoridade, e ao mesmo tempo diz que ele foi feito um pouco menor que os... Aí eu fiquei confundido muitos anos. Mas anos, mais de década. Eu falei, como que o Deus fez o homem a coroa da sua criação? O Deus fez Adão o homem mais poderoso, né? Imagina, mais poderoso do que Moisés, do que Josué, do que qualquer um outro homem, porém, um pouco menor que os... me explica por que ele é um pouco menor que os anjos. Quem quer saber? Amém. Amanhã eu falo hoje, tem que dar glória a Deus, irmão, para mim saber que você está interessado. Então, por que faz o homem cheio de autoridade, porém, faz ele um pouco menor que os anjos? Por que o homem foi feito um pouco menor que os anjos? Lá em Romanos 5, 16 e 17, falei que eu estou falando de salvação para você. Coloca lá no telão, por favor. Romanos 5, 16 e 17. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça
reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que está dizendo aqui é que por um só, por Adão, o pecado entrou e destruiu. E até hoje nós estamos sofrendo as consequências do pecado de Adão. E é um pecado hereditário. Você nasce já contaminado com ele, e você já nasce condenado, e você já nasce escravo do pecado. Todo mundo já nasce condenado, já nasce com pecado, já nasce, né? Você pode ver que desde a criança bem pequenininha, ela já começa a demonstrar, né, o pecado, a mentira, o engano, né, a inveja, a raiva, a violência, desde pequenininho. Isso já está dentro do ser humano. O pecado, ele domina, né, dominava por causa de Adão. Eu não sei se muita gente quer cumprimentar Adão quando chegar no céu, irmão. Vamos chegar lá e falar: Adão, você vai... Adão. Vai chegar uns irmãos lá, pega a cinta nesse Adão. Né? Então, foi por causa de um homem, todos pecaram. Diga-me, por um homem, todos pecaram. Agora, então você está vendo algo aqui. Estou construindo essa aula aqui para você entender. Por causa de Adão, todos nós pecamos. Agora, por que Deus, eu não respondi ainda, por que Deus fez o homem menor que os anjos, porém o homem mais autoridade que anjo? Sabia que nós temos mais autoridade que anjo? Nós temos mais autoridade que anjo. Diz a Bíblia que os anjos são nossos servos, servem ao que nós fazemos aqui. Deus dará ordem aos seus? Ao nosso favor. Eu nunca vi Deus dar ordem ao homem a favor de anjo. Deus dá ordem para nos servir. Então nós temos mais autoridade que anjo. Quando eu oro, eu digo: Senhor, envia os teus anjos para operar aquilo, para operar outra coisa, para repreender. Eles são como um exército de Deus que nos protege, que nos guarda, que abre caminho, ok? Então, mas eu nunca vi inclusive, se você servir um anjo, a Bíblia diz que você está servindo Satanás. Cuidado com religiões que diz, né, que um anjo desceu e deu uma revelação nova. Coisa nenhuma. A Bíblia fala disso, que quem aparece como anjo de luz é o Satanás. Nós não temos que servir anjo, nem ficar conversando com anjo, nem pôr cadeira para anjo. Anjo não quer nada disso. Amém? Se fosse para ficar fazendo cadeira para anjo, irmão, anjo não gosta nem de aparecer, nem nada. Ele só gosta de fazer a obra que Deus mandou e acabou. Evangelho não está baseado em ficar conversando com anjo, nada disso. Amém? O evangelho não é baseado em anjo. O anjo está ali, ele faz o trabalho dele, você faz o seu. E amém? E não tem que ficar conversando, nem descobrindo o nome dele, nem batendo papo com ele. Não existe isso na Bíblia. Já umas 20 pessoas viram o anjo que fica do meu lado quando eu estou pregando. Eu nunca conversei com ele, nem quero conversar. Porque se Deus quisesse que eu conversasse com ele, ele ia se revelar. Ele nunca se revelou, nunca vi ele, nada. Eu sei no mundo espiritual que ele está. Não é de Deus, o evangelho não é o evangelho que glorifica anjo. O evangelho é o evangelho que glorifica a Cristo. Bom, vamos continuar. Agora, olha que coisa. Sobe o teclado aqui, que eu já vou entrar num negócio profundo aqui. Eu quero que o Espírito Santo revele isso no teu coração. Alguém do louvor aí toca? O Stanley toca o teclado também? Toca lá para mim, filho. Olha o que eu vou falar para vocês. Agora você vai abrir lá em Hebreus, capítulo 2. É o mesmo texto de Salmos 8. Agora olha só. Hebreus 2:6.
Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo, que é o homem? Todo mundo sabe que lugar foi. Foi aonde? Salmos 8. Preste atenção no texto, irmão. Mas em certo lugar testificou dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Certo lugar é aonde? Salmos 8. Ou filho do homem para que o visites. Então, quem está escrevendo aqui, o autor de Hebreus, está citando o quê? Salmos 8. Ele falou, ó, lá está em algum lugar. Por que dizer algum lugar não diz Salmos 8? Que essas numerações não existiam naquela época. Ok? Então, falou, em algum lugar foi citado assim. Verso 7, olha a importância. Tu o fizeste um pouco menor que os de glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Então, quem governa sobre as obras das mãos de Deus? O homem. Verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos... Aqui tem uma aula sobre exousia tremenda aqui. Só nesse texto. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus deu o domínio de toda a criação para o homem. Nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda, não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, agora o verso 9. Coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Então Jesus foi feito um pouco, não em autoridade, mas em algum aspecto. Em que aspecto? Até Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Quem quer saber por quê? O próprio texto vai explicar porque que até Jesus foi feito, né, não em autoridade, mas em outro aspecto, um pouco menor que os anjos. Por que é um pouco menor que os anjos? Por causa da paixão, da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então deixa eu te trazer a revelação aqui. No princípio criou Deus os céus. A primeira coisa que Deus criou foi os céus. E Deus criou os anjos. E Deus, quando criou os anjos, Deus criou os anjos muito antes de criar o homem, muito antes de criar a vida na terra. Quando Deus criou os anjos no formato de Deus. Deus é espírito e Deus possui uma alma. Inclusive a Bíblia fala que a alma de Deus, em 1000 vezes na Bíblia fala. Eu digo comigo, Deus é espírito que possui alma. Ou seja, possui consciência, pensamento, vontade, desejo, etc., sentimentos. E os anjos são iguais. Os anjos são espíritos que possuem alma. Eles também têm pensamentos, eles também têm nome, eles também conversam, eles também têm desejo, eles também têm ideias. Mas eles são espírito. E por eles serem espíritos, aconteceu algo terrível. Quem quer saber o que é a coisa mais terrível que aconteceu? Lúcifer, que era o principal de todos os anjos, que era, né, chamado de, até ele é chamado de estrela da alva. Ele era tremendo, ele tinha muitos dons, talentos, autoridades, e ele subia e descia no santuário de Deus. Ele diz que tinha até música que saía dele. Tem muitos estudos sobre Lúcifer. Um dia ele se corrompeu. E ele disse, eu vou pôr o meu trono acima do trono de Deus. Olha que ousadia, né? Eu vou tomar esse lugar. Eu vou governar. E ele causou uma rebelião. Todo mundo, irmão, que se levanta contra uma autoridade de Deus é um Lúcifer. E Lúcifer não tem só lá no céu não, tem na igreja também. Às vezes se levanta um Lúcifer que quer tirar a autoridade do pastor e causa uma rebelião na igreja. Cuidado para você não estar sendo vítima de Lúcifer. E aí Lúcifer, diz a Bíblia, que ele influenciou. Olha o poder que Lúcifer tinha. Inclusive Lúcifer é uma palavra feia hoje, mas a palavra Lúcifer significa cheio de luz.
ele influenciou 1/3 dos anjos. Para que esse 1/3 dos anjos, engraçado que a gente viveu isso aqui, né? Nós tivemos uma divisão na igreja e nós ficamos com 1/3 da igreja, 1/3 foi embora e outro terço saiu com Lúcifer. Agora, olha só. Olha que coisa que o diabo faz. 1/3 dos anjos foram expulsos do céu, expulsos da presença de Deus, perderam a glória de Deus, inclusive perderam a luz. Diz que o diabo ele não tem mais luz, ele aparece como se fosse um anjo de luz. Agora eles são o reino das trevas. Eles perderam a glória, por isso que perderam a luz, se tornaram espíritos cheios de escuridão, sem vida. E agora nós temos um problema. Esse foi o maior problema que Deus teve no próprio céu. Os anjos são eternos e eles foram condenados eternamente. Não interessa os bilhões e trilhões de anos que passem, os anjos nunca mais vão poder se restituírem ao que eles eram antes. Eles estão, junto com o diabo, que era Lúcifer, condenados para sempre a lago de fogo, de enxofre, e eles vão ser condenados ao inferno e nunca mais sairão de lá. E Deus, imagina, porque eles também são filhos de Deus, os anjos. Imagina o coração de Deus nessa situação, sendo que Deus é amor. Deus nunca quis que eles fizessem isso, foi uma escolha deles. Ele falou, nós não queremos mais Deus, e eles saíram. E eles, por causa disso, caíram do céu, não conseguiram tomar a posição de Deus. Deus nunca quis que isso acontecesse. E aí o homem foi condenado eternamente. Não tinha, o anjo, não tinha mais como restaurar anjo. Diga comigo, anjo não tem redenção. Anjo não tem salvação. Anjo não tem perdão de pecados. Por quê? Porque ele é espírito eterno. E quando ele é condenado dentro da eternidade que ele possui. Então Deus, na sua divina sabedoria, na sua divina graça, no seu divino poder, ele disse, eu vou fazer o homem com a maior autoridade que possa existir, porém, eu vou fazer o homem um pouco menor que os anjos, no sentido que o homem vai poder morrer. Lê o texto aí, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que ele é um pouco menor que os anjos? Por causa da paixão da morte. O que nos torna um pouco menor que os anjos? Anjo não morre, mas o ser humano morre. Então Deus disse, eu vou colocar o homem numa posição um pouco menor que os anjos. Em que sentido? Ele vai poder morrer. Porque se o homem pecar, ele não vai pecar no estado de espírito eterno. Se o homem pecar, eu vou tirar a alma dele do espírito, vou fazer ele uma alma vivente fora dos dois corpos. Caso ele peque, ele vai ter a oportunidade de ser salvo pela morte do Senhor Jesus Cristo. Deus criou o escape. Ele criou o anjo com muita autoridade. E os anjos se perderam e nunca mais vão se recuperar. Então ele diz, eu vou fazer o homem, mas vou fazer aqui com uma válvula de escape. Eu vou deixar a morte. O homem vai ser mortal. Ser mortal, nós somos mortais pela graça de Deus. Porque se a gente fosse imortal, preste atenção, a gente seria condenado igual os anjos. E não haveria nunca nenhuma forma de se recuperar. Porque todos os homens nasceram no pecado de Adão.
Então, mas Deus deixou uma válvula de escape. Disse, caso aconteça algum problema, tem um botãozinho de alarme aqui, de incêndio. Caso aconteça alguma coisa, por causa da morte, eu vou enviar o meu próprio filho e vai morrer por eles. E essa morte, ele vai morrer a morte de todos, para nos dar salvação. Assim que você tem que agradecer, graças a Deus que existe a morte. Olha que coisa interessante. Porque senão a gente ia ficar eternamente condenados. Quem está aprendendo alguma coisa hoje nessa manhã? Mas eu quero ir um pouquinho mais profundo antes da gente ceiar. Está preparado? A Bíblia diz que Jesus é o último Adão. Olha que coisa interessante. E que Adão foi o primeiro homem da criação. Olha só, por que um homem pecou, todos pecamos? Porque quando nós nascemos, esse corpo, o DNA veio de quem? De Adão. Todos nós temos o DNA, esse corpo físico. Esse corpo físico veio de onde? De Adão. Nossa, o primeiro homem foi Adão. Adão começou a ter filhos. E dentro desse sangue natural, nós herdamos o pecado, herdamos a morte, herdamos a corrupção, herdamos a maldade de Adão. E isso vem se corrompendo e cada vez vai piorando mais, cada geração. Não sei se vocês percebem. Então, agora, olha que coisa. Nós já nascemos condenados. Porque nós fazemos parte de Adão. Então, Adão morreu, todos morremos. Porque todos nós temos um só, que foi o primeiro, Adão. Olha que coisa interessante. O que acontece? Jesus é o último, eu comigo, o último Adão. Vamos ler isso lá na Bíblia, porque gosto de mostrar na Bíblia para vocês. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma. Então esse aí foi Adão. Mas Jesus, que é o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro Adão, o homem, veio da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, ele é do céu. Então agora você vai entender algo aqui. Todos nós estávamos condenados com o pecado que nós herdamos de Adão, porque todos nós éramos um com Adão. Só tem uma forma da gente se desligar de Adão, de se desligar da morte, de se desligar do pecado. A gente precisa morrer e desligar de Adão. E para isso, só tem uma solução: Deus trazer um novo Adão. E esse novo Adão é chamado de Jesus de Nazaré. Adão foi feito direto de Deus. Não foi José que fez Jesus. Jesus foi feito direto de Deus. E quando Jesus nasceu, Jesus já não tinha a linhagem de Adão. Agora ele era direto de Deus. Então Jesus agora ele disse: olha a válvula de escape, vou morrer a morte para poder destruir o pecado, destruir a condenação do pecado, porque o único inocente que viveu nessa terra é o Senhor Jesus. E ele morreu a nossa morte. Agora olha o que acontece. Quando ele morre a nossa morte, diz aqui o texto que ele é espírito vivificante. Então olha só, esse corpo espiritual, diz a Bíblia que estávamos todos mortos nos nossos pecados, sim ou não? O salário do pecado é o que morreu na gente quando a gente pecou?
Porque está todo mundo respirando aqui, não é? O que morreu? O corpo espiritual. Quando Jesus é chamado de um novo Adão, o último Adão, e ele é espírito, então qual que é o trabalho de Jesus? Trazer vida para o corpo, que é o que estava morto. É o que estava sem Deus. Então quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço, e agora ele dá a oportunidade de nós nos tornarmos um com ele, para ele revivificar os nossos espíritos e deixar de fazer parte da linhagem do primeiro Adão e passar a fazer parte da linhagem do último Adão, que é espírito vivificante, que é o Filho de Deus, cheio de glória, poder, unção, sabedoria, riquezas, herança celestial. Então quando ele morre, ele paga o preço da morte, daquilo que aconteceu com Adão. E ele diz agora: quem crê em mim, quiser vir fazer parte desse novo corpo, fazer parte desse novo sangue, fazer parte desse novo Adão, venham até mim, arrependam dos seus pecados, e eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre ele, vou revivificá-lo, vou enchê-lo do meu Espírito, vou dar uma nova vida, e agora nós estamos em Cristo Jesus. Sabe por que você estava condenado antes? Porque você estava em Adão. Sabe porque o que é ser salvo? Deixa eu explicar o que é ser salvo. O que é ser salvo? Não existe uma mensagem mais poderosa de salvação do que a ceia. O que é a ceia? Quando você faz parte do corpo e do sangue de Jesus. Quando você ceia, você está dizendo: eu e Cristo somos um. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu estou, diga comigo, dentro de Cristo. Onde você está? Dentro? O teu corpo de Cristo é o mesmo, sim ou não? Espiritual, sim ou não? Diga comigo, eu sou um com Cristo. O que é salvação? É muito simples. Quando você é um com Cristo, quando você está em Cristo, eu te pergunto, Cristo pode ser condenado? Por isso que você também não pode ser condenado, porque você está dentro de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Você está dentro de Cristo. Nenhuma condenação. Cristo não pode ser condenado. E quem está em Cristo, através da ceia, a ceia representa isso. Eu estou em Cristo, então eu não posso ser condenado. Quando vai vir a condenação sobre mim, opa, não, porque é Cristo. Como que Cristo vai ser condenado? E eu estou em Cristo. Quem é condenado? Quem não está em Cristo. Enquanto você estiver em Cristo, você é salvo. Enquanto você estiver em Cristo, você tem a salvação. Então a discussão da salvação hoje é muito simples a gente explicar. Quem está em Cristo é salvo. Quem não está em Cristo, não é quem está na igreja, é quem está em Cristo. Você pode estar na igreja e não estar em Cristo. Quem está em Cristo é salvo. Então hoje muitos pastores, eles lutam com unhas e dentes para você estar na igreja. Hoje a minha luta é para que você esteja em Cristo. Tem pastores assim, não, o importante é você vir na igreja, continua fornicando, pecando, depois do culto vai na boate, não interessa, o importante é estar na igreja. Hoje eu prego o contrário. Você não é o mais importante estar na igreja, o mais importante é estar em Cristo, beber de Cristo, comer de Cristo, viver com Cristo, ouvir a voz de Cristo, sentir a Cristo. Aleluia.
E é uma questão de DNA. Pastor, como que eu sei que alguém é salvo e o outro não é salvo? Depende do DNA dele. Está no DNA. Qual que é o DNA do Papai do céu? Nós temos agora o Espírito vivificado, que é a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, só tem uma coisa que Deus é 3 vezes, irmão, para deixar bem claro. Ele é o quê? Nunca diz que ele é amor, amor, amor. Ele é? Então esse povo que fala assim, Deus é amor e pode fazer o que você quiser, não. Dá um tapa na orelha dele e fala assim, prega que ele é santo. Aí sim ele é 3 vezes, irmão, ainda repete 3 vezes, porque é para poder deixar bem claro. Então preste atenção, quem nasce de Deus é santo. Que nasceu de novo. Nasceu do Espírito, Cristo vivificou. Eu me tornei um com Ele. Por isso que eu sei hoje, porque eu sou um com Ele, eu estou dentro dEle, faço parte dEle. Meu DNA é santidade. Vou explicar muito simples aqui para você. Nunca mais você vai esquecer dessa forma de entender. Olha só. Quem não está em Cristo, quem está só em Adão, a natureza de Adão é pecar, pecar e pecar. Então quem não está em Cristo não sabe fazer outra coisa a não ser pecar. Para ele o pecar é natural. Ele acorda pensando em pecar. Ele vai dormir pensando em pecar. Ele está no culto esperando ver quando é que esse pastor vai calar a boca para me sair para pecar. Que pastor chato, eu quero sair para pecar. Ele está pensando em pecar. O sonho dele é pecar. Está entendendo? Porque o DNA dele é pecar. Então a vida dele é pecar. Ele tem prazer no pecado. Ele vai lá e peca. E para ele um troféu. Eu falei, nossa, que pecado gostoso. Pequei. Rapaz, foi top. Esse é o pecador. Nasceu de Adão. Ele tem prazer no pecado. Quem nasce de novo, o espírito dele volta a viver. Ele tem a vida de Deus. Ele tem a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a eternidade de Deus. Ele sente a presença de Deus. Ele parece com Deus. Irmão, quando você nasce de Deus, você começa a parecer com o papai. E o que ele é acima de todas as coisas? Santo. Então o que é que acontece? Todo aquele que nasce de novo, ele começa a ter pavor do pecado. Ele começa a procurar a santidade. Então olha a diferença. Enquanto aquele que é de Adão, que ele ainda não foi salvo, ele ainda está condenado, e é terrível, irmão. Ele é atraído pelo pecado e o prazer dele está no pecado. Quem nasce de Deus, ele é atraído pelo Espírito Santo e o prazer dele está em adorar a Deus e o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então o que acontece? A regra passa a ser a exceção. Por exemplo, para o pecador cheio de Adão que não foi salvo, a regra é pecar, a exceção é não pecar. Tanto é que se você tiver os amigos do mundo, e todo mundo sai para fornicar, e um não fornica, fala assim, o único, o outro lá, ele não fez. Ele virá exceção, porque o certo era ter pecado. Todo mundo vai beber, tem um da turma que não bebe, ele é o único que não fica bêbado com a gente, o único que não fumou maconha com a gente, o único que não transou com a prostituta com a gente, o único que não roubou com a gente. Ele vira a exceção. Mas a regra é ser dominado pelo pecado. Mesma coisa quem nasce de novo. Quem nasce de novo, a regra é ser santo. E quando um peca, vira a exceção. Opa, o irmão fez aquilo. A exceção é o contrário. Então o que acontece com o crente que nasceu de novo? Não crente de igreja, de igrejinha moderna, de coach. Estou falando de igreja de santidade. A vida dele é ser santo. E quando ele peca, irmão, ele passa mal. Não quer dizer que ele não peca, ele peca. Todo crente santo peca. Mas ele passa mal. Por quê? Porque não está mais no DNA dele. Pastor, eu gostaria de saber se eu sou salvo. Você não é salvo porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Eu vou provar para você se você é salvo hoje ou não. Você é salvo quando
O teu instinto é buscar Deus e ser santo. E a exceção é pecar. Você não é salvo quando você vive e habita no pecado. E santidade para você parece chatice. Você não é salvo. Você está condenado junto com o diabo e os seus anjos. Você não vai para o céu. Você não vai para o céu porque isso é legal. Não, mas eu sou um cara legal. Ninguém vai para o céu porque é legal. Todos estávamos em Adão, são condenados. Ninguém vai para o céu também porque é legal. Nós estamos para o céu porque estamos em Cristo. E Ele não pode ser condenado. E eu, como estou dentro dele, também não vou ser condenado. Amém? Aquele que é do Adão, que ele não nasceu de novo, ele tem raiva quando ele não consegue pecar. Que raiva, eu tentei pegar e não consegui. O crente, quando ele tem raiva quando ele peca. Que raiva, eu queria ter ficado santo e errei de novo. Quem sabe do que eu estou falando? Não quer dizer que ele é perfeito, mas a exceção dele é pecar. Depende do seu DNA. Vou te dar um exemplo. O cachorro tem um DNA diferente do homem, sim ou não? Cachorro, desde as suas origens, misturado com lobo, cachorro selvagem, ele é um bicho carniceiro. Se você assistir qualquer documentário do Discovery, ou do History, sei lá do qual, do National Geographic, você vê os cachorros selvagens lá da África e não sei da onde, e você vai ver que eles são animais que 70%, 80% da alimentação deles caranheiros de bicho que ficaram mortos no mato. É isso que eles comem. Morreu lá uma vaca, eles vão lá e comem. De vez em quando eles matam o animal vivo, quando estão com muita fome. Mas o instinto dele é comer coisa podre, coisa morta. Isso que cachorro faz. E quando o cachorro come coisa ruim assim, ele passa mal? Por quê? Porque o DNA dele não está preparado, tudo nele está preparado para digerir aquilo ali. Ele come carne podre feliz. Inclusive, se a tua carne está estragando, antigamente, hoje não dão ração, mas antigamente, joga aquela carne que está meio azedinha, joga para os cachorros, o cachorro fica feliz da vida, irmão. Hoje em dia não, né? Hoje em dia os cachorros comem só... Mas quem sabe o que eu estou falando? Antigamente, né? Azedava, qualquer comida você jogava para os cachorros, o cachorro ficava feliz da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você come o pecado e fica feliz e não passa mal, teu DNA não foi transformado ainda. Quem entendeu? Agora, dá para o cachorro, ele fica insatisfeito e alimentado, sim ou não? Se você pegar a mesma carne estragada e dá para o ser humano, o que acontece com ele? Não digere, irmão. Fica aquela bola ali e tem que sair. Você já percebeu que muitas vezes para sair, o que ele faz? Ó. Quando nós comemos carne estragada do pecado, é automático, o crente ele vai para o joelho, ele pede perdão para Deus. Não digere, não tem prazer. Eu peco. Pastor, o senhor peca? Peco. Eu corro para o joelho e vomito, porque não digere, irmão. Não me faz feliz. Eu não tenho troféu no pecado. Meu troféu é a santidade. Você é salvo. Alguém te falou se você é salvo porque você levantou a mão um dia. Você é salvo se você nasceu de novo. Você é salvo se você está em Cristo. Não, eu sou salvo porque eu fui batizado. Também não. Hoje eu vim falar de salvação, que é o que muitos pastores não estão falando hoje. Eu não quero que você seja parte só da igreja. Eu quero que você seja parte de Cristo.
Pastor, eu estou me sentindo mal com essa pregação. Então, provavelmente você seja salvo. Você está se sentindo mal com o pecado. Quem está entendendo? Está passando mal? Não tem prazer no pecado. Estou tentando vencer, pastor. Estou tentando lutar. Isso já é um sinal de salvação. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero buscar mais a Deus. Olha, esse é sinal de salvação. Existe uma discussão eterna sobre as obras, né? Nós não somos salvos por obras, não é verdade? E eu, amigo, nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela graça. Ou seja, ser bonzinho não te leva para o céu. O que nos leva para o céu? A graça de Jesus, que Ele derramou o seu sangue na cruz no nosso lugar. Então eu não preciso de obras, pastor, para ser salvo? Para receber a salvação, não. Porém, todo aquele que está em Cristo produz as obras de Cristo. Então eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque sou salvo. Diga comigo, eu não faço obras para ser salvo. Eu faço obras porque sou salvo. Porque estou em Cristo. Diga comigo, quem está em Cristo produz as obras de Cristo. Pastor, como que eu faço para ser salvo? Igreja não te salva. Pastor Pedro não te salva. Tuas obras não te salvam. Tua avó crente não te salva. Tua sogra crente também não salva. Levantar a mão não salva. Aceitar Jesus também não salva. Pastor, o que salva? O que salva o ser humano é se arrepender dos seus pecados e ser um com Cristo. E falar assim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Não falar, entregar a vida a Jesus. Entregar, pedir perdão. Se desligar de Adão e se ligar ao último Adão, que é Cristo. Todos os que estão em Adão estão condenados. Todos os que estão no último Adão estão salvos. Pastor, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar? Não, você vai continuar pecando, mas vai ser sempre a exceção. E sempre você vai se ajoelhar e vomitar, porque o teu DNA novo não vai aceitar. Tem gente que fica passando mal uma semana, irmão, mas uma hora vomita. Uma hora vem para o altar. Às vezes você vê no culto assim, e tem aqueles irmãos que se jogam assim. Por quê? Porque está um mês tentando digerir aquele pecado e ele não teve prazer. Irmão, por isso que o desviado é um desgraçado, irmão. Quando o desgraçado no sentido literal da palavra. Porque ele lembra, ele fala assim, eu vou pecar de novo. Só que ele tenta pecar como ele era do mundo. E ele fica com a raiva, fala, mas rapaz, mas não tem mais graça. Por isso que o desviado, ele é o pior de todos. Todo mundo fuma uma maconha, ele fuma 2 quilos, irmão, para ver se... Porque ele está tentando achar aquela alegria e não acha mais. E ele vai com força, ele não bebe uma dose, ele quer beber a garrafa inteira, porque na verdade ele está tentando calar o Espírito Santo, está dentro dele. O Espírito Santo está falando, para filho, aqui não é teu lugar, esse aqui não é esse. Ele, cala a boca, Espírito Santo, eu vou beber até o Espírito Santo, cala a boca. Por isso que ele gosta de se apagar. Por isso que desviado, irmão, porque o Espírito Santo fala assim, filho, volta para casa, sai disso aí, esse não é seu lugar. Um dia eu tinha um menino desviado, irmão, que eu ganhei ele para Jesus, aí ele foi para a boate, ele estava lá assim, aí quando começou a música, ele levantou a mão, quando ele falou, levantou a mão, saiu um aleluia dele, ele falou, rapaz, eu estou no lugar errado. Que para ele levantar a mão era para adorar a Deus. Ele foi embora. Quando ele levantou a mão na boate, ele, aleluia, ele falou, não, o que eu estou fazendo aqui? Você não consegue mais ser do mundo, irmão. Agora eu vou falar uma coisa para você, o diabo é real, o inferno é real, a condenação é real. Jesus não morreu para fazer uma religiãozinha legal, Jesus morreu porque era muito sério. Hoje você precisa se arrepender, hoje você precisa de salvação. Se você não tem certeza da tua salvação, hoje é o dia de você se pedir perdão para Deus, hoje é o dia de você
entrar em Cristo, pedir a nova, sabe, o novo nascimento. Diz a Bíblia que quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nós vamos terminar com essa palavra. Coloca lá no telão para mim, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas, eis que tudo, nova criatura. Você é um novo ser, uma nova raça. Você não é mais aquele, é uma nova criatura. Pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Você é nova criatura? Ou você é aquela mesma pessoa que agora está na igreja? Continua fazendo a mesma coisa, igual, não mudou nada, só a diferença é que agora ele 1 hora, 2 horas por semana ele vai na igreja. Quando Cristo entra na sua vida, irmão, você fica irreconhecível. Você já não fala mais do mesmo jeito. Você não gosta mais das mesmas coisas. Um novo ser. Eu era o capeta da escola, né, irmão? Quando eu não tinha Jesus. Eu era o terror dos professores. Eu era promíscuo, eu falava palavrão. Eu fumava com 12 anos de idade. Eu era terrível, irmão. E um dia eu rendi minha vida a Jesus. Ele derramou o Espírito Santo dele, ele lavou meus pecados. Eu me tornei um com ele, peguei o DNA de Deus, comecei a vomitar tudo que eu pecava, continuei pecando, porque quando você não converte, você continua pecando, só que toda hora você vomita, você não aguenta mais aquele negócio. Aí eu lembro que eu comecei a cantar uma música que era: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver, diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão, sim, diferente hoje é o meu. Aí, irmão, nós pegávamos ônibus para ir para a escola, tinha turminha ali, barra pesada, que ficava no ponto de ônibus para ir para a escola, e era só conversa das piores, e aí todo dia a gente ficava trocando cigarro, assim, que ia fumar, molecada. E eu tinha aceitado Jesus, no final de semana eu tinha tido um encontro com Deus, irmão. Aí eu falei, meu Deus, agora como é que eu vou para a escola e vou falar que eu sou crente? Pensa, eu falei, e agora? Meus amigos estão tudo me esperando lá no ponto de ônibus. Eu falei, já sei, porque eu sempre fui radical, irmão. Eu falei, se eu sou crente, eu vou ser crente. Eu não gosto desses crentinhos frouxos aí, 007, que ninguém sabe que ele virou crente, não. Eu falei, eu vou mostrar que eu virei crente mesmo. Fui para a escola, irmão. Peguei a Bíblia, falei, vou pôr a Bíblia, irmão. Quando os caras me verem com a Bíblia na mão, já vão ficar assustados. Só que assim, eu não podia carregar a Bíblia assim, porque eu achava muito cafona. Então, eu andava com a Bíblia assim. Entendeu? Um jeito mais estiloso, assim, com a Bíblia. Falei, pronto, eu vou pegar a Bíblia assim, no jeito. Eu era adolescente. Aí, quando eu vi que os caras estavam ali e tal, já fechei o olho e comecei a cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. Aí eles ficaram tudo olhando, eu chegando no ponto do ônibus assim, né? Aí quando eu cheguei, Jesus, e eu cantando para eles, Jesus Cristo mudou meu viver. O que aconteceu com você, Medina? Eu falei, virei crente. Tu fumou, mamãe, você tá mal, cara. Não dou 2 dias para você voltar com a gente aí fazer loucura. Eu falei, não, cara, eu nasci de novo. Sou diferente agora. Jesus mudou minha vida, eu não quero mais esse mundão, não. E todo dia alguém me desafiava, assim, não dou 1 mês, não dou semana, não dou 3 dias. Você não converteu nada, Medina. Meu professor fez um desafio, não, até o final do ano, se você formar, você já desviou. Aleluia, já passaram 26 anos.
Eu estou aqui, irmão, só vivendo de glória em glória. Você é salvo, pense nisso. Você tem prazer na santidade e a tua exceção é pecar. Talvez você só tenha conhecido a igreja, talvez você tenha escutado a mensagem aqui. Hoje é o dia do Espírito Santo entrar dentro de você, mudar o teu DNA. Fique de pé nessa manhã maravilhosa. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo que está aqui ministrando no nosso coração.